Olá, está começando mais uma edição do Acontece no iOS. Meu nome é Tainá Zocolan, eu sou da área de comunicação e essa edição aqui vai ser diferente. Vocês ficaram um tempinho sem ouvir a gente, mas a gente já está de volta agora no final de março para falar sobre mulheres na tecnologia. Isso aí, dia 8 de março é celebrado o Dia Internacional da Mulher e a gente resolveu trazer essa temática aqui para vocês. A gente conversou com a Camila Camilo, que tem uma vasta experiência nesse assunto, trabalha com tecnologia e pertinho das mulheres. Então, ela contou um pouquinho pra gente sobre como ela vê a inserção das mulheres na tecnologia e a atuação. Então, vamos ouvir aí a entrevista com ela. Ah, e eu tenho um spoiler, viu? Na próxima edição, a Camila Camilo vai estar aqui de novo no nosso podcast, falando sobre um outro assunto super interessante. E a gente está estudando novos formatos de fazer aqui no nosso podcast, novas maneiras de gravar. Então, a gente está se aperfeiçoando aí. E, inclusive, a gente quer muito que vocês deem a opinião. Por favor, podem entrar em contato com a gente. Fala sobre o nosso novo formato, sobre o nosso áudio. Pode falar sobre qualquer coisa que você tenha vontade aí, que você tenha achado legal, que você tenha de sugestão, que a gente está super aberto e super esperando esse tipo de comentário, tá bom? Então é isso aí. Vamos para essa edição e espero que vocês gostem. Bom, a minha trajetória começou com 14 anos, numa multinacional metalúrgica alemã, que fica no Jaraguá, zona noroeste de São Paulo. E lá foi meu primeiro contato com tecnologia. E aí, tecnologia muito mais máquina, indústria, enfim. Daí eu descobri naquela época que era meio que com isso que eu queria trabalhar, viver minha vida. Fui tentando, enfim, e com mais ou menos uns 19 anos eu fui ao meu primeiro hackathon. E o hackathon é uma maratona hacker, né? Tipo, a galera se junta por um final de semana pra criar soluções do zero. Então, junta uma galera de perfis diferentes. Então, você tem uma pessoa de negócios, um designer, um desenvolvedor. Coloca essas cabecinhas juntas e essas pessoas têm uma entrega pra fazer. E quando eu vi isso, eu pensei, poxa, é a melhor coisa, é o melhor cenário do mundo. Isso aqui é muito mais legal do que a indústria. Tipo, eu ainda tô no conforto de um escritório legal, eu me divirto, eu tô comendo, eu tô bebendo, tô fazendo coisas. E eu tô conhecendo gente diferente. E esse primeiro hackathon que eu participei, o meu desafio era construir uma plataforma para uma organização social que faz treinamento de desenvolvimento humano para empreendedores sociais. E aí, quando eu vi que era possível transformar uma organização a partir da tecnologia e que o hackathon, né, que esse evento era uma ferramenta legal, eu falei, eu quero ir em todos os possíveis, assim. E aí eu comecei a virar sabe, rato de academia? Eu virei rato de hackathon. E aí eu comecei a ir em tudo. Nesse meio tempo eu não sabia se eu tive várias questões pessoais, assim, para poder ou não estudar formalmente. Mas só que no universo da tecnologia, a escola te ensina muito menos. Porque tudo que você aprende na escola já não é muito usual, assim, quando você precisa entregar para o mercado. Talvez seja por isso que a gente precise de organizações como o iOS e outras tantas falando de programação e falando de tecnologia de uma forma mais atual, porque a escola tradicional e a academia não entrega isso para o profissional de tecnologia. No evento de hackathon eu aprendia muito mais sobre novas tecnologias do que na cadeira da faculdade. E aí, trocando com pessoas experientes e tudo mais. Então, fui pros hackathons, me apaixonei. Dali eu fui trabalhar em algumas empresas, mais de indústria, porque era onde eu tinha começado. Até poder chegar em 2017 na Prefeitura de São Paulo, para trabalhar num projeto que tem como missão principal democratizar o acesso à tecnologia, que é o FabLab Livre SP. E aí, para trabalhar com tecnologias que eu já tinha visto, mas eu ainda não tinha usado. Que é, tipo, impressora 3D, corte a laser. Usinagem eu já tinha visto, porque eu tinha visto muito na indústria, mas não ao acesso de qualquer pessoa. A tecnologia, para mim, estava restrito à planta da fábrica.
E aí hoje cada pessoa pode ter um laboratório na sua casa e a gente não precisa mais ficar refém de consumir como a mídia acha que a gente precisa consumir, porque a gente pode produzir. E se a gente pode produzir aquilo que a gente consome, o nosso custo fica mais barato, a gente tem uma relação melhor com o meio ambiente. E aí foi tudo isso que me trouxe pra tecnologia hoje, assim. No seu trabalho dentro da prefeitura, a gente stalkeou você antes daqui do nosso encontro. Você trabalha na Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, né, com o programa do Fab Lab. E conta mais um pouco sobre isso, qual é essa experiência e principalmente pensando nesse cenário que a gente está tentando trazer para a nossa temática, essa questão da mulher e a tecnologia, como você enxerga as meninas que participam dos projetos dentro dos Fab Labs, se existe uma grande participação, se é uma busca, se as pessoas já vêm ao encontro de vocês procurando esse tipo de coisa, se existe uma demanda ou se existe vocês têm que procurar, como funciona isso? Poxa, no imaginário geral, tecnologia não é muito para mulheres, assim. E tem diversos movimentos trabalhando para reduzir esse abismo entre a tecnologia e o gênero feminino, vamos dizer assim. E isso não é... Tipo, o Fab Lab reflete bem o que são os números da sociedade hoje, sabe? Com algumas melhoras, por exemplo. Em termos de dados, a gente tem um público feminino menor, cerca de 40% dos nossos usuários são mulheres, então a gente tem aí 40, 60. A gente está um pouquinho acima da média das participações em tecnologia em outros segmentos. Mas, apesar das mulheres fazerem muitos cursos, porque a tecnologia gera autonomia. E se tem uma coisa que reduz violência, é a mulher sendo dona de si. Então, e a tecnologia promove isso, promove a emancipação econômica, promove a autonomia pessoal. Então, elas estão indo aprender. O que a gente faz hoje para atrair mais mulheres é fazer conexões e promover atividades que incentivem ainda mais esse ser autônomo, essa mulher autônoma, assim. Então, sei lá, a gente tem uma parceria com uma iniciativa chamada Deixa Que Eu Faço, que é um workshop para manutenção residencial, só para mina. Então, as meninas vão aprender furadeira, vão aprender o básico de elétrica, vão ficar autônomas para fazer a parte hidráulica da sua casa, trocar uma torneira, um sifão, sabe? Cuidar de um entupimento, que às vezes a gente tem que ligar pro encanador que vai dar uma enganada na gente no preço do trabalho e você só paga aquilo que a pessoa tá cobrando porque você não sabe o tipo de trabalho pra fazer. Gente, eu quero fazer esse curso. É maravilhoso. Vai ter agora dia 24 de... Posso fazer jabá? Pô. Dia 24 de março, no Céu Heliópolis. Passem lá. Nossa, vai acontecer, deixa que eu faço. Mas a gente tem também uma parceria com um coletivo chamado MDF. As meninas são de Osasco, chama Marias de Fábrica. E elas ensinam, elas falam como você ser uma mulher à prova de futuro. E aí elas vão falar desde dessas habilidades do século XXI até tecnologias de fabricação digital e sustentabilidade. Então o workshop que elas estão dando com a gente esses tempos é um workshop de absorvente reutilizável. A gente tende a crer que é mais higiênico e tudo mais usar o absorvente industrial, esse industrializado que a gente já compra e tal. Só que eu aprendi recentemente um conceito de educação financeira que me ajudou bastante a fazer umas escolhas. E é o de custo por uso. E aí, quando eu pus na ponta do lápis o quanto eu vou gastar a minha vida inteira em absorventes descartáveis e o quanto eu posso reduzir usando um absorvente reutilizável que eu mesma faço e que o unitário custa menos de R$2 e dura, de 3 a 5 anos... além de fazer bem para a economia, faz bem para o meio ambiente, porque cada absorvente que eu ou qualquer mulher desperdiça vai ficar no mínimo 100 anos aí na natureza para esse absorvente se desfazer.
Então, e se a gente pensar que cada mulher tem de 35 a 40 anos de ciclo, imagina, a gente tá deixando 150 anos de lixo no meio ambiente. Então, as Marias de Fábrica ajudou a gente a discutir isso com as pessoas, com as mulheres. Sustentabilidade e tecnologia, tipo, e é muita autonomia. Você saber que você pode fazer na sua casa o seu absorvente, ou que você pode ir para um Fab Lab porque tem uma máquina de costura lá, se você não tiver na sua casa, sabe? E o Fab Lab é esse espaço que tem de tudo um pouco. A gente brinca que lá você pode fazer quase qualquer coisa, porque é isso mesmo. Tudo que você for fazer pra você mesmo, a gente fala que o Fab Lab é uma plataforma, então você vai e desenvolve. Mas tudo que você fizer com olhar para a comunidade, a gente é o suporte para potencializar isso. Então, a galera pode inscrever os projetos no nosso site, manda um e-mail pra gente, agenda o horário para usar as máquinas. As mulheres têm ido muito fazer cursos, elas ainda não fazem tantos projetos. E a gente entende que esse gap entre a formação e os projetos tá na forma com que as mulheres são educadas a pensar. Porque a gente está educada a pensar que para poder fazer um projeto, a gente tem que ter todas as qualificações possíveis. Então elas fazem todos os cursos até decidirem por executar um projeto. Quando um cara, tipo, em geral, sem nem saber usar a máquina, ele já chega lá, já bota, eu quero fazer isso aqui, vem alguém me ajudar? É meio isso. Então a gente tem tentado criar ferramentas para essas mulheres serem mais cara de pau mesmo, tenta. A gente dissemina muito a cultura do erro, porque o erro faz parte do processo de aprendizagem e a gente precisa, enfim, colocar isso melhor na mentalidade feminina. É um pouco difícil, mas a gente tá tentando. E aí, com o que a gente tem, por exemplo, ano passado a gente teve uma ação mais forte com relação ao fomento de mulheres na tecnologia. A gente apoiou um evento de tecnologia que acontece na cidade de São Paulo, que é muito grande. E aí, nesse evento, como cidade de São Paulo, nós levamos quase 700 mulheres para esse evento. E mulheres que não teriam acesso àquele evento, porque a gente fez, até por uma questão legal e tudo mais, a gente precisava criar mecanismos de garantir que a gente estava dando os ingressos para pessoas que realmente precisavam deles, né? Então, a gente recebeu mulheres do Brasil inteiro. Eu tenho histórias de uma menina que veio de Gravataí, quase 40 horas de ônibus, com ID jovem, pra acampar dentro do evento. E aí, cara, redes de mulheres vão se formando. Tipo, ela veio só com a mochila e tinha só barraca, ela não tinha colchão. E as meninas se mobilizaram. Uma empresta colchão, outra empresta coberta. E essa rede de sororidade, de proteção, de apoio, foi muito grande entre elas. Eu tenho uma foto desse evento que tá, tipo assim, eu desci do palco e tem 400 mulheres atrás de mim. E aí, quando eu olho pra essa foto, eu penso na força que, como poder público, a gente tem de alcançar as pessoas de verdade. Então, hoje o Fab Lab alcança uma média de 60, 70 mil pessoas por ano. Mas isso diretamente, né? As pessoas que a gente aguardou no ninho delas, que elas passaram por lá. Mas cada mulher que a gente toca uma rede. Sim. Né? A gente entende que é isso. Essa conta, ela é mais difícil de ser feita, mas esse é o nosso trabalho, assim. A gente tá tentando se colocar em lugares para falar para essas meninas que elas podem fazer. Então, agora, a gente tem um projeto que chama Juventude, Trabalho e Fabricação Digital. E aí, uma das nossas metas nesse projeto é ter paridade de gênero entre os participantes. A gente atingiu essa meta para essa turma, para os entrantes. A gente ainda tem um gap, que as meninas desistem mais. Então, a gente tem que buscar criar ambientes ainda mais seguros e tudo mais, para que elas não desistam. E aí, o que a gente fez, por exemplo, foi parceria com uma outra iniciativa, que é uma iniciativa latino-americana chamada Laboratória, muito focada em mulheres. Eles estão muito ligados na parte profissional. Para as meninas entrarem, elas precisam ter mais de 18 anos e tudo mais. Mas só o fato das adolescentes que estão nos nossos projetos ouvirem histórias de outras mulheres que vieram da mesma origem que elas, que têm as mesmas dificuldades financeiras que elas, que tecnologia também é emancipação econômica, elas já se sentem mais dispostas a permanecerem. Então, eu sempre falo para as pessoas que, gente, nada convence mais do que contar a história.
sabe? Tipo, nada compensa mais. Então eu tento sempre trazer alguém que tem uma história de verdade para as meninas ouvirem. E isso ajuda elas a ficarem um pouquinho mais. Você falou sobre os Fab Labs e eu tenho certeza que pessoas que estão ouvindo vão querer saber aonde ficam esses Fab Labs e quem pode acessar. Você pode contar pra gente? Bom, os Fab Labs estão em 12 espaços na cidade de São Paulo, 9 espaços mais nas regiões periféricas e 3 espaços centrais. A lista de endereços está no nosso site, que é fablab.prefeitura, fablablivresp.prefeitura.sp.gov.br. Mas também, jogando no Google FabLab Livre SP é a primeira opção. Lá tem a lista com os endereços, mas a gente está nas 4 regiões de São Paulo, mais o centro. Qualquer pessoa pode participar. O uso das máquinas, a gente deixa tem um pouquinho mais de restrição. Então, a partir de 10 anos, a gente tem curso com atividades com o uso das máquinas. Mas para os menores de 15, a gente pede a atividade precisa ser supervisionada. Então, tá um pai, tá um responsável participando, ou um educador, porque a gente também recebe muitas turmas de escolas e tudo mais. Mas é aberto a qualquer pessoa. A nossa equipe está super capacitada para atender e orientar. Há um tempo atrás eu estava lendo sobre inserção da mulher na área de tecnologia e o quanto essa área ainda é uma área muito machista. E eu encontrei uma matéria sobre o percentual de mulheres negras na área de tecnologia que é praticamente inexistente. Você tem alguma experiência com relação a essa situação? Se existem iniciativas que buscam melhorar? Como que essa situação tá? Falar de interseccionalidade, gênero, raça e classe é complexo. Eu ficaria umas horas discutindo só isso, assim. Em termos de mulheres negras dentro do universo da tecnologia, acho que no Brasil a gente tem algumas iniciativas legais. Para falar de empreendedorismo tech, eu acho que vale conhecer o trabalho da Maite Lourenço, da BlackRock. Ela tem trabalhado com fomento de muitos empreendedores negros nesse sentido. É legal conhecer, por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem o Afro Hub e a Fernanda da Conta Black, que lidera essa frente e tem falado muito sobre emancipação financeira para pessoas negras. E aí eu volto a falar, gente, que a gente não consegue desenvolver, uma pessoa negra não vai entender que ela pode escolher uma profissão. E aí, seja mulher, seja homem, tá? Pode escolher uma determinada profissão se ela não tiver um mínimo de segurança financeira. Que tipo de profissão eu quero ter? Eu ainda não tenho o privilégio de poder definir que profissão eu quero ter. Se eu conseguir ver a tecnologia como um lugar para mim, vai ser difícil no começo, porque os espaços não são convidativos. Essa é uma realidade. Mas tem iniciativas incríveis, eu preciso celebrar a iniciativa da Movile no último mês, que foi criar um hackathon inteiro só para pessoas negras. E eles estão fazendo um puta de um trabalho de entender quem são esses profissionais, onde eles estão, se eles estão em formação, entender que esses profissionais tiveram um gap educacional. Então tem um trabalho muito grande dentro das organizações. Nesse momento, falar de diversidade étnico-racial tá no mainstream. Então, as pessoas estão buscando. As empresas estão correndo atrás e tudo mais. Mas contratar é só um passo, sabe? Criar um ambiente seguro, um ambiente propício para o desenvolvimento pessoal e profissional dessa pessoa. É outro, entendeu? Então, as organizações têm um desafio muito grande pela frente. Existem muitas boas práticas sendo disseminadas por diversas empresas, por diversos coletivos, iniciativas. Eu sempre tendo a dizer para essas mulheres, participem de comunidades de nicho. Então, eu quero aprender determinada tecnologia, eu vou entender se tem uma comunidade de mulheres dentro daquela tecnologia. Se tiver uma comunidade de mulheres, no mínimo eu sei que essas mulheres estão mais abertas a discutirem os seus privilégios e os seus recortes dentro daquela área. Me conecto primeiro pelo gênero, depois eu intersecciono raça. Eu tendo a falar que esse é um caminho, nem sempre é assim. Acho justíssimo que existam vários movimentos mais radicais. Por exemplo, para as pessoas de movimentos mais relacionados ao panafricanismo, eu não consigo discutir colorismo, que dirá pessoas negras na tecnologia. Então, o que eu acredito é que a gente precisa se unir e encontrando dentro das tecnologias os nossos grupos de segurança. Então, a galera que quer aprender Python, tem um AfroPython espalhado pelo mundo inteiro. Vou me conectar com pessoas negras que querem aprender a mesma tecnologia que eu. A gente se aquilombou a vida inteira. Por que eu não vou fazer isso pra profissão, sabe?
Tipo, as pessoas formaram comunidades a vida inteira. Então a gente precisa fazer isso para nossa profissão. Estamos terminando a 10ª edição do podcast Acontece no iOS. Contamos dessa vez com a participante entrevistada Camila Camilo, que contou um pouco da sua experiência e ela continua com a gente na próxima edição. Fiquem com a gente, até logo, tchau, tchau.